Então, aproveitar que está gravando já aí. Bora! Show! Primeira exigência aí para a equipe, faz esse viado pagar uma assinatura do Zoom para a gente não ter que ficar fazendo isso aí toda hora. Isso daí é investimento, não é gasto. É uma coisa bastante importante. E não é caro também. Mas uns perfuminhos vendidos resolve isso aí, não precisa se arrebentar, não. Só fazer o que você pede para o pessoal fazer e dá tudo certo. Então, foi muito importante essa questão aí do que a gente foi aprendendo com ele. Tipo, como eu falei, era informação demais para mim, era informação demais para minha cabeça. Eu não suportava isso daí, tanto que eu demorei anos para eu entender tudo isso. Tem coisa que para mim hoje é muito clara. Mas ali eu aprendi uma coisa que é muito diferente entre você entender e cair a ficha, né? Você entender qualquer coisa que te falam, todo mundo é dotado de um certo nível de inteligência para entender o que a pessoa falou. Mas cair a ficha, aprender é uma coisa diferente. Aprendizado acontece quando gera mudança. Se você não mudou nada na maneira que você trabalha, na maneira que você vive, é sinal que você não aprendeu. Você pode ter entendido o conceito mais incrível do mundo, ter conhecido a pessoa mais foda que se vê na face da Terra. Se você não mudou em nada, você não aprendeu. Então, eu não mudei muita coisa, eu apenas entendi. Aí tinha algumas fitas de mentalidade, na época eram fitas ainda, né? Já começa a entregar a idade um pouco aqui. A gente começou a ouvir, na época eu já puxei para CD algumas ali, e eu ouvi aquilo dia e noite. Ouvi várias e várias e várias vezes, eram algumas fitas do Jim Rohn que foram traduzidas por um líder chamado Eduardo Salazar. E naquele evento promoveram que eu tinha que bater uma meta que o Jim Rohn ia voltar novamente para o Brasil, a primeira vez que ele vinha 2 anos seguidos e tal, que o pessoal pediu. E só que tinha uma meta muito alta para minha cabeça na época. E foi até então que eu falei, mãe, eu vou ter que trabalhar muito agora, eu sei do meu emprego, das outras coisas que eu fazia para bater essa meta. Nesse meio tempo, eu já tinha me ferrado pra caramba. Para eu poder ir nesse primeiro evento, minha mãe vendeu um terreno, que era a única coisa que ela tinha, que o meu pai tinha deixado para ela. E eu comprei tudo em produto para eu bater a meta para ir para esse terreno. E ali eu descobri uma coisa incrível, que é a diferença entre venda e doação. Porque eu ia lá, entregava o produto para a galera e a galera não me pagava. Então, isso era uma doação, né? A venda acontece quando o cara te paga. Quando eu vi 6 meses depois, eu já estava sem terreno, eu já estava sem produto, estava com a minha vida toda zoneada, tinha pouco estoque de produto. Eu comecei a olhar o que eu fazia errado. Eu falei, pô, eu tenho 15 anos. Como é que eu vou chegar para alguém e dizer que eu tenho um negócio que vai mudar a vida dele? A técnica que os outros usam, para mim, ela não vai funcionar igual. Eu tenho algumas limitações que eu tenho que explorar. Então, eu comecei a convidar a galera mais por tabela, para deixar meu patrocinador fechar eles. Sempre falo, né? Se não tem resultado, usa o de quem tem. Isso é duplicável. Duplicar o teu próprio resultado não funciona, porque o cara que acabou de entrar nunca vai ter resultado. E aí eu comecei a trabalhar pela internet em 2002, e deu muito certo, mas deu certo de um jeito extraordinário. Eu só não consegui, apenas consegui nesse evento, como eu levei mais de 50 pessoas da minha equipe nesse evento, batendo a mesma meta. Isso 6 meses depois. E apenas 1 ano e 3 meses depois eu estava completando o meu primeiro 1 milhão, um mês antes de completar 18 anos. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de mudança mudou demais a minha vida. Porque o que acontece? Quanto mais eu destacava, mais eu chamava atenção, quanto mais eu me esforçava, mesmo sem ganhar dinheiro. No início eu não ganhava dinheiro, mas eu era o cara que mais queria arrastar a gente para dentro da sala de reunião, era o que mais queria vender, entendeu? Era o que mais queria movimentar. Tudo que eu gastava, eu ganhava um dinheiro, eu gastava tudo para ir no evento. Pegava ônibus, avião, dava um jeito, ia lá onde estavam os líderes, tudo que promovia eu estava lá, porque eu queria ser visto por eles, porque como empreendedor eu entendi uma coisa, nada é mais poderoso no empreendedorismo que uma coisa chamada network. Quem tem network nunca fica pobre. Você sempre vai ter alguém que vai ajudar você a se levantar. Eu sou um cara que acredita muito em meritocracia. Meritocracia não é você sozinho por mérito faz alguma coisa, não. Meritocracia é você se colocar numa posição que você merece ser ajudado por outras pessoas. Você tem mérito para os outros te estenderem a mão. Eles vão ajudar você e não o outro. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a destacar a minha história, comecei a trabalhar 20 horas por dia, comecei a virar a noite trabalhando, respondendo e-mail, fazendo anúncio, melhorando página, conversando com a galera, mandando kit por correio.
viajando para tudo quanto é lado para conhecer liderança. E quanto mais gente eu conhecia, quanto mais destaque eu tinha, mais informação eu recebia, mais isso me alavancava. Então, ali eu entendi o que o Jim Rohn falou, o que era investir em mim. Era investir justamente para eu me posicionar na maneira correta. Quanto mais network eu tenho, quanto mais gente eu tenho. Hoje eu entendo por que para mim é melhor pagar uma academia igual a Bodytech, que é R$400, do que a Smart Fit, que é 90. As academias são praticamente iguais, aparelho novo é um pouco, quase tudo igual. Só que o tipo de gente que frequenta a Bodytech é muito superior ao povo que frequenta a Smart Fit. Na verdade, eu estou investindo em network. Eu estou investindo para estar... Olha, às vezes eu paro na esteira 1 hora do lado do empresário, entendeu? Já fechei negócios acima de 100, 200 mil reais nos últimos meses só de estar no lugar certo e na hora certa. Agora eu vi que em vez de eu pagar 10 no almoço, vale a pena fazer esforço e pagar 50. Porque eu vou estar num ambiente onde eu vou conhecer gente que pode me alavancar mais. E aí eu comecei a entender de grupos de empreendedorismo e comecei a andar onde essa galera anda. Entendeu? E principalmente eu comecei a achar alguns hacks, tipo, como é que eu faço para gastar menos para estar onde os caras estão? Eu comecei a olhar onde estão os hotéis 5 estrelas, todo hotel 5 estrelas tem um café, e eu ia lá e pedia um expresso. Às vezes cobram R$8 no expressinho. Mas com R$8 eu fico 3 horas lá zanzando, conversando, conhecendo gente, fazendo network, entendeu? Então, e ainda bato foto e jogo no meu Instagram, entendeu? Ainda fico chique no Copacabana Palace. São várias coisas assim que você olha, por que eu gasto um pouco mais para ter uma roupa de uma marca um pouco melhor? Entendam, pessoal. Marca não é para se aparecer, marca é para te dar acesso. Se você chega com uma roupa de uma marca melhor, o cara que está no nível acima do teu sabe o valor daquilo. E a porta se abre, ele acha que está no mesmo nível que ele. Então, são coisas que ninguém te ensinava, sabe? Você não tinha noção dessas coisas. Você, não, o cara compra só coisa da Louis Vuitton, sei lá de que marca, para se aparecer. É o caralho, deixa de ser burro, mente de pobre, entendeu? O cara compra esse tipo de coisa para ele chegar num ambiente e ser visto como um igual. Caramba, mas você se aproxima das pessoas por interesse? Lógico. A gente sempre se aproxima das pessoas por interesse. Se não for o interesse financeiro, é o interesse de amizade, é o interesse de conhecer a pessoa, é porque a pessoa é bonita, isso quer dar uns pega nela. Tudo tem um interesse, entendeu? De um jeito ou de outro existe um interesse. O ser humano ele é movido por interesses. Depende do que você quer fazer. Teve muita gente que eu fiz network que são pessoas que talvez eu nunca vá fazer negócio. Mas só o fato de eu estar do lado daquela pessoa vai chamar atenção no terceiro que eu preciso para fazer negócio. O fato de eu andar naquele ambiente, eu já consigo vender coisa para as pessoas, elas me compram sem me perguntar sobre o produto. Por quê? Porque eu faço parte do grupo delas, eu faço parte da comunidade delas, logo eu sou confiável, eu não sou um vendedor, eu não sou um intruso ali dentro. Então, se eu posso dar uma dica para vocês de tudo que eu aprendi, o que é investir 90% em você, do teu tempo, do teu dinheiro, de tudo isso, é você investir em network para você ter influência. O negócio que você for fazer na tua vida vai dar certo. Pode ter certeza disso daí. Pessoas vão começar a abrir portas para você. Você chega para um cara, às vezes o cara é um médico, por exemplo, conheci um doutor ali, hoje ele é meu quiroprata. Para você ter uma ideia desse cara, agora no Rock in Rio ele fez quiropraxia para o Bruce Dickinson do Iron Maiden. O cara chamou ele para fazer o procedimento, botou foto lá e tal. O cara é extremamente jovem, veio do sul aqui, ele é de uma cidadezinha que eu conheço, no Rio Grande do Sul, bem pequenininha, chamada Amaral, lá no meio do nada, no oeste do Rio Grande do Sul. E ele chegou aqui e fez a carreira com isso, ele conhece muita gente. E aí ele foi me apresentando a outras pessoas ali, volta e meia eu ficava na clínica. Eu sempre vi o tipo de cliente que ele tinha. Eu chegava lá para fazer a minha sessão e ficava lá tomando chimarrão, tomando café, conversando. Falei, vou esperar baixar o trânsito. Eu já marcava cedo. Entendeu? Que geralmente o empreendedor acorda cedo e faz as coisas antes de ir para o escritório. Eu comecei a entender o mundo que esses caras vivem, o horário que eles fazem as coisas. Então o cara acorda cedo, faz um monte de coisa, ele vai para academia cedo. A última coisa que ele faz é ir trabalhar. Ele primeiro prepara o dia dele. Então ele primeiro vai em médico, esse tipo de coisa mais cedo. E ali eu fui conhecendo um monte de gente. Ficava na recepção, esperando, tal. Hoje, eu posso falar que 2 anos que eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho um network muito mais poderoso que eu tive em 3 morando em São Paulo. Por quê? Porque eu aprendi coisas que eu não sabia. Ou seja, 10, 12, 15 anos depois que o Jim Rohn me falou essas coisas, eu comecei a entender, interiorizar melhor isso daí e ver o poder disso.
Então, se vocês querem enriquecer, quando a gente fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, você nunca vai ganhar 50% a mais ou a menos do que essas pessoas, é uma realidade. As pessoas te abrem portas, você começa a merecer portas abertas. Então, aí eu comecei a entender muito a diferença entre gasto, a diferença entre investimento. Eu comecei a olhar que tipo de ambiente eu tenho que andar, que tipo de restaurante eu tenho que ir. Eu comecei a ver que tem coisas que elas não são caras só porque são, tudo tem seu valor, mas o principal é network. Então, hoje tem lugares que eu gosto de frequentar, hoje tem esportes que eu gosto de praticar. Eu fui ver o que o público que eu quero faz. E isso daí, para mim, é a maior lição que qualquer pessoa pode ter sobre liderança. Porque quando você está num ambiente melhor, quando você está... E isso eu vou dizendo hacks que não exigem dinheiro. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho um carro muito simples, que eu acho que em tal ambiente não pega bem, cara, paga um Uber Black e vai de Uber, entendeu? Você não precisa, para economizar 10, 20 reais, baixar a tua primeira impressão do que você está fazendo. E, infelizmente, o mundo funciona assim. O povo geralmente te julga, assim como a gente julga os outros. Eles vão olhar como você se veste, eles vão olhar que carro que você chega. Isso é uma realidade para qualquer negócio, isso é para quem quer ser empreendedor, entendeu? Eu posso florear aqui, falar que só esforço vai fazer alguma coisa, só que a gente mora num país onde tem um dos povos mais esforçados do mundo. A maioria do nosso país, de grandes cidades, tem que acordar 4, 5 da manhã para pegar 2, 3 condução para ir trabalhar. Dizer que isso não é esforço é até uma insanidade. A riqueza não está no esforço. A riqueza está em network. A riqueza está em conhecer pessoas. E quando você começa a conhecer pessoas, você começa a ver padrões nessas pessoas. Quando você vê padrão, você vê que você tem que estudar. Sobre o que você tem que falar. Eu te garanto que todos os lugares que eu fui, eu não achei um desgraçado falando sobre a porra da segunda instância. Não vi ninguém discutindo. Por quê? Porque o povão, ele se baseia por movimento. A elite empreendedora se baseia em direção. Qual que é a diferença disso? Para vocês entenderem. Saiu na Globo lá. Lula é solto, cai segunda instância. Todo mundo, puta, ferrou. No outro dia, Congresso sobe PEC para recuperar a segunda instância. Vai resolver, ou seja, já mudou o movimento. Galera já tudo lá. Ele vai ao Columbre e fala, não, vai ter uma nova constituinte. Tudo do caralho, nova constituição. No outro dia, não, o Columbre falou que estava brincando. Isso não é sério. Só que na hora que sai uma notícia dessa, você se leva a achar que é a coisa mais importante do mundo, porque todo mundo está falando disso. E isso é só movimento. Evo Morales renuncia à presidência na Bolívia. Foda-se a Bolívia. O PIB deles é menor do que do estado de Aracaju. Eu acho que o PIB do Sergipe é maior do que o da Bolívia. Entendeu? É um país de bosta desse tamanho. Só tem gás natural, não tem mais nada. Só tem miséria. A Bolívia, eu vejo socialista, teve um crescimento de 6% na sua economia. Porra, é que nem uma assalariada chama nota de 50 na rua. Aumenta 5 ou 6% a renda dele. Entendeu? As pessoas ficam muito nessa cortina de fumaça, nesse monte de movimento que você vê acontecendo para lá e para cá, e a gente acaba virando joguete da mídia. É um mente e desmente para lá, Bolsonaro falou isso, não, Bolsonaro desmente, isso não foi falado. É esse jogo de mídia. Porque, entenda uma coisa sobre mídia. A mídia antigamente informava o povo. Ela ganhava para vender assinatura de jornal, assinatura de revista, isso que dava renda para a mídia. Então, obviamente, se as informações que estivessem naquele jornal e naquela revista não fossem de alta qualidade, as pessoas cancelariam suas assinaturas. Hoje, quem de vocês aí responde no chat que hoje tem assinatura de jornal e revista? Cara, já fiz isso em reunião ultimamente com 500 mil pessoas, eu acho um velhinho às vezes. Ou alguém que tem o cartão salvo lá e não sabe como tirar. Entendeu? Caiu no golpezinho das meninas no aeroporto ali, dizendo que vai ganhar uma mala. Não, mas ninguém faz isso. Onde que a mídia ganha dinheiro hoje? Ganha dinheiro com clique. O que dá dinheiro hoje é anúncio. Então, o que dá mais clique e o que chama mais atenção? Qualquer coisa polêmica. Não é nem notícia ruim, é polêmica. Então, tudo que é polêmico vai para a mídia. Se a gente começa a se levantar e se alimentar dessa porcariada toda, a gente fica preso no movimento e perde a direção. Por exemplo, eu estou falando com o empreendedor do que eles estão falando. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre ações, sobre bolsa,
Eu não vejo eles falando, por exemplo, sobre Magazine Luiza, que é o que todo mundo está falando. Nossa, a ação que mais cresceu. Foda-se, eles falavam de Magazine Luiza há 3 anos atrás, antes dela crescer. Só que, por que você não sabia que isso ia acontecer? Porque você está andando com as pessoas erradas. Entendeu? Você não está dentro do conhecimento. Ah, mas eu sou apenas um vendedor de perfume. Se você se vê desse jeito, se se vende desse jeito, você é apenas a porra de um vendedor de perfume. E nunca vai ser mais que isso. Os donos da Money lá na França são vendedores de perfume também. Se você pegar o dono das lojas Renner, ele também é um vendedor de perfume, roupa, um monte de coisa. Só que ele não se apresenta dessa maneira, entendeu? Entenda uma coisa, o negócio de vocês é sempre um meio para algo maior. A gente não sabe para que lado uma empresa vai andar, não sabe que tipo de produto ela vai lançar, entendeu? Você não sabe que importância você vai ter dentro dela. Entenda uma coisa, você não vende perfume, você vende satisfação. Antigamente, você ser especialista em produto era uma coisa simplesmente extraordinária. Quem mais entendia do produto, por quê? Porque as pessoas procuravam especialistas em produto. Se eu vou comprar um carro, eu vou na concessionária que tinha o melhor vendedor de carro. Se eu vou comprar, sei lá, um computador, eu tinha que achar, na minha época, procurava um técnico para me explicar qual que era o melhor computador. Hoje, quando você quer saber de alguma coisa, você procura um especialista ou vai no Google ver? Ou melhor, se um especialista te fala alguma coisa, quem não vai dar uma segunda opinião no Google? Entendeu? Se vem um vendedor e te fala, esse é o produto mais barato do mercado, você tá... A gente até brinca hoje com a Centauro, essas lojas hoje são showroom do Netshoes. O cara vai lá, olha o tênis, olha o negócio, olha o preço, vai lá e compra pela internet, na Amazon, no Netshoes, em outro lugar. Entendeu? O cara não confia. Então, o mundo hoje mudou. Ser especialista no produto hoje não te garante venda. Porque você nem sabe se você vai trabalhar com o mesmo produto amanhã. Hoje, todo o foco da venda está no cliente. Você não conquista mais clientes para o teu produto. Você não faz mais negócios com pessoas que precisam do que você está vendendo. Pessoas que querem o que você está vendendo. Se faz negócio com pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Aquilo que você defende, hoje, é mais importante do que aquilo que você vende. Hoje, principalmente no nosso país, que está nessa divisão política, tem um cara que eu acho muito engraçado, o case dele, ele se chama Ryan Santos. Não sei se já viram ele no Instagram. É um dos caras mais polêmicos que tem na internet hoje. Ele criou um personagem dele, ele é um negão de 2 metros. Jogava futebol americano nos Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa. Ele se formou na Wharton School, Universidade da Pensilvânia, que é a melhor faculdade de administração do mundo. Um cara extremamente culto, fala 7 idiomas. De repente, o cara parece que despirocou, sabe? No Instagram, foto com mulher, Bolsonaro pra lá e pra cá, e arma, e não sei o quê. Um monte de coisa de putaria no feed dele, futebol, descendo o pau em tudo quanto é personalidade, hateando. De repente, esse cara começa a postar que tá ganhando 1 milhão por mês com produto digital, de repente subiu para 2. Até quando eu conheci ele, eu fui entender, tudo aquilo era um personagem. Ele descobriu que o público dele, que compra o tipo de coisa que ele vende, é o cara que gosta de futebol, é o cara jovem que não pega ninguém, por isso que coisa de mulher e tal chamava atenção. 90% do público era homem, então foda-se se as mulheres não iam gostar e achar machista os posts dele, entendeu? Ele descobriu que o público dele queria, ele fez um personagem em torno daquilo, só que esse é o extremo. A gente nunca precisa ir para os extremos. A gente não precisa ir tão longe nas coisas. O que a gente precisa é entender o que o nosso público quer. Então, cuidado com o que você posta nas redes sociais. Porque se você defender algo que vai contra o que o teu público defende, você automaticamente perdeu o público. E quando você perde o cliente, a pessoa, dane-se o produto que se vende. Ela vai dar um jeito de comprar de outro. Pessoas hoje fazem negócios com pessoas e não mais com empresas. E isso daí está ficando cada vez mais marcante no mundo. Então, se vocês querem entender sobre liderança, se vocês querem entender sobre venda no século que está entrando, vocês têm que entender um pouco mais de internet, vocês têm que fazer um detox de notícia de rede social e vocês têm que primeiro definir o que vocês querem da vida. Jim Rohn falava, quem não planeja sucesso automaticamente planejou fracasso. Entendeu? Se você não sabe o que você vai fazer amanhã, se você começa teu dia sem ter um desenho da tua agenda, você é apenas gado no meio da população. Você é apenas mais um que vai deixar... O único cara que ganhou dinheiro com esse negócio de deixar a vida levar foi o Zeca Pagodinho.
entendeu? Não existe isso de eu não tenho planejamento. Por exemplo, quantos perfumes eu vou vender hoje? Eu não sei. Cara, você tem que saber. Se você não jogar informação pro teu cérebro, ele não trabalha. O nosso cérebro, ele tem uma coisa incrível, ele não sabe a diferença entre ilusão e realidade. Ele não tem olho, ele não sente cheiro, ele não ouve nada, ele está aqui dentro da tua cabeça, no escuro. Tudo que se imagina, tudo que você vê, tudo que você foca, ele encara como verdade. Então, se você acorda de manhã e fala, hoje eu vou vender até meio-dia 10 perfumes, o teu cérebro acredita nisso. E ele vai começar a procurar soluções, vai começar a trabalhar a tua visão, os teus sentidos para você ir atrás dessa meta. Por isso que a autoestima é tão importante. O Henry Ford já dizia, né? Se você pensa que você pode ou você pensa que você não pode, das duas maneiras você está correto, ou seja, você está certo. Se você pensar que você não pode, teu cérebro vai trabalhar para você não poder. Se você pensar que você pode, você vai trabalhar para poder. Jim Rohn tinha uma frase para isso. Ele dizia assim, quando o teu coração quer muito uma coisa, a tua mente acha os meios. Então, quando meu mentor falou isso para mim, eu acho muito interessante. Um dia eu me atrasei para uma reunião que choveu demais. Minha rua alagou, passava um rio ali perto. Eu estava ilhado praticamente. E eu falei, cara, eu não vou conseguir ir para a reunião porque está chovendo. Ele falou, cara, você tem poder de controlar a chuva? Eu falei, não. Ele falou, você nunca pode deixar aquilo que você não tem controle te parar. Entendeu? Ele falou, chuva não começou hoje, já existia, desde que você nasceu e muito antes disso. Ele falou, você sabe que um dia ou outro pode chover. Você sabe que um dia ou outro o ônibus pode não vir. Você sabe que um dia ou outro você pode não ter mais dinheiro. O problema é que o teu cérebro não trabalha se você não der matéria-prima para ele. O que é matéria-prima? É meta e objetivo. Eu tenho uma coisa que eu faço para mim que para mim funciona maravilhosamente bem. Todo ano eu começo assim, escrevendo uma carta no futuro. Por exemplo, a minha carta está endereçada em 31 de dezembro desse ano. Dia 1 de janeiro eu vou escrever uma carta, como se fosse o meu diário. Estamos em 31 de dezembro de 2020. Eu escrevo no futuro, contando o que aconteceu no meu ano. Esse ano foi incrível, viajei para tal lugar, aumentei minha renda em tanto, consegui mais tantos clientes, minhas metas com a minha equipe foram assim, assim, consegui ir para academia certinho, consegui manter as horas de sono que eu queria, consegui manter a dieta, consegui ajudar minha família, consegui fazer um curso de tal coisa, consegui fazer mais aulas de violão, dança, natação, o que você quiser, o que você sonhar, entendeu? Joga alto mesmo, consegui escrever um livro e virou best-seller. Pensa nos sonhos mais loucos que você tem e coloca nessa carta lá no futuro e sempre revisita essa carta até você decorar ela. Eu vou ser sincero, faz 3 anos que eu comecei a fazer isso. A última vez que eu fiz essa carta, eu estava na pior situação da minha vida, em cima de uma armação de processo, tinham me prendido, eu estava preso, eu estava sem dinheiro, que a pessoa que for cuidando do meu dinheiro me deixou sem porra nenhuma. Começando minha vida do zero, e esse cara que estava zerado há 3 anos atrás, 2 anos e 7 meses atrás, hoje tem uma renda acima de R$1.000 milhões por mês. Como que você consegue construir isso daí? Simples, eu comecei a fazer a porra dessa carta. Duda, essa ideia veio da onde? Cara, eu orei pra caramba pra vir essa ideia, eu acredito que toda a sabedoria vem de Deus. Se você não é religioso e não acredita, sinto muito, você está perdendo o melhor da tua vida. Eu acho que a maioria das respostas que a gente procura hoje sobre família, sobre como viver, sobre como administrar tempo, como administrar dinheiro, já está escrito na Bíblia há mais de 2.000 anos, você acredite ou não. Entendeu? Tudo que eu faço, eu me baseio, tudo tem um princípio bíblico por trás disso. Independente da força espiritual, religiosa, mas é uma questão de lógica. E assim, essa ideia foi eu que tive de fazer essa carta. Só que, quando a gente tem uma ideia, é uma coisa que eu chamo de ponto de fusão. Quando você fica mais de 10.000 horas estudando uma coisa, por exemplo, fiquei mais de 10.000 horas estudando desenvolvimento pessoal nos últimos anos. E fiquei mais de 10.000 horas estudando metas e objetivos. Tudo que se faz por mais de 10.000 horas vira no piloto automático na tua mente. Se você vender por mais de 10.000 horas, você vai começar a vender e nem lembrar para quem você vendeu. Dirigir, assim, no começo é complicado, você deixar pagar o carro. Apesar que tem gente que até hoje é assim, né? Mas, só que chega uma hora que você entra no carro, você nem lembra. Eu vou em tal lugar, você não lembra. Eu vou ter que ir lá, ligar o carro. É automático. Você entra no carro e sai dirigindo. Tudo que se faz por muito tempo fica automático.
Então, quando você junta dois conhecimentos de 10 mil horas, acontece uma coisa que a gente chama de ponto de fusão. Nesse ponto de fusão, ele sai um conhecimento novo, entendeu? Eu acredito que foi isso que aconteceu, porque eu fiz essa carta e é incrível. Todo ano, 70% pelo menos do que está naquela carta eu consigo cumprir. É por isso que eu jogo alto minhas metas. Fala, Duda, por que não é 100%? Primeiro, porque tem coisas que são conflitantes. Segundo, tem coisas que não são tão importantes que nem você achava que era quando você escreveu a carta. E terceiro, eu sempre estou muito preocupado com aquilo que Deus quer para minha vida. Então, se eu acho que isso aqui desfoca um pouco, eu pego e saio. Então, cada pessoa tem um jeito de viver a sua vida, mas o principal, dá alimento para o teu cérebro. Entendeu? Quantas pessoas você quer ter na tua equipe? Quantos idiomas você quer falar? Entenda uma coisa, inglês hoje vale por 5 faculdades. Se você não estuda inglês, você está fora. Ah, eu já tô velho demais para aprender, foda-se. Se você acha que não vai aprender mais nada, se mata. Quem não tá aprendendo mais nada tem que estar morto. A gente está vivo para aprender, a gente está vivo para evoluir. Deus não colocou a gente aqui nessa terra só para ficar vegetando ali e reclamando do governo. Entendeu? A gente tem que estudar, a gente tem que melhorar. Ah, mas eu tenho dificuldade nisso. É bem aí que você tem que se esforçar. Entendeu? Porque você tem dificuldade. O que é fácil fazer é o que a maioria da galera faz. Quer fazer o que é mais fácil, quer fazer o que eu mais gosto, quero fazer o que eu mais me identifico. Entenda uma coisa, é muito importante a gente trabalhar com aquilo que a gente ama. Mas é a coisa que custa mais caro na nossa vida, a gente ter tempo, dinheiro e liberdade para fazer o que a gente ama. A gente tem que fazer muito o que a gente não quer para chegar lá. A maioria das vezes, para a gente conquistar algo na vida, a gente tem que escolher o caminho da dor. Por exemplo, você quer ter um corpo definido, dói ou não dói? Quantos dias você não consegue nem levantar os braços? Quantas vezes podia estar fazendo outra coisa se está lá na academia? Você podia estar comendo o que você gosta, se está comendo outra coisa que você às vezes acha um gosto horrível. Quanto churrasco você deixa de ir? Quanta meta você deixa de fazer? Por quê? Porque eu quero cuidar da minha saúde e do meu corpo, isso dói. Quero aprender um idioma e não tenho facilidade. Cara, o desgaste mental é absurdo. Mas tudo que você faz por 10 mil horas você aprende. Alguém toca violão, hein? Vai lá, Vini. Quando você estava aprendendo violão, vai dizer que não era de sangrar os dedos. Dava calo, né? Doía tudo. Os meus dedos chegaram a sangrar. É assim mesmo. Violão de aço. O Caio aqui é profissional, não sei se ele tá aí na sala. Tocou pra caramba já até aprender. Então, cara, quem é profissional até hoje sangra os dedos treinando. E tem que escolher o caminho da dor. Ô, Neymar, você acha que não dói? Você acha que é só a vida boa que você vê ele com mulher gostosa, pra baixo pra cima e festa? Cara, os treinos desses caras são insanos. Os hits que eles têm que fazer, a sequência de exercício, o que esses caras correm numa partida, as porradas que o cara leva no jogo, você acha que isso não dói? Você acha que uma cotovelada no meio da boca é bom? Entendeu? Ó, fato, os calos na ponta do dedo estão parecendo um casco de cavalo. É isso aí que a vida funciona. Então é o caminho da dor. Cara, ninguém quer andar 10 km por dia vendendo perfume, ficar no sol. Ninguém quer ouvir não dos outros. Ninguém quer ouvir pessoas nos maltratando, porque a gente está vendendo, querendo entregar um produto bom para ela. Mas é o caminho da dor que faz a gente evoluir. O problema é que vem um monte de coach de fracasso dizer que tudo vai dar certo maravilhosamente bem. Que você tem que ter uma vida equilibrada. Equilibrada é o caralho. Se você não botar foco numa área, você não fica bom nela. Tem hora que você vai sim ter que sacrificar um monte de coisa para fazer outra. Essa é a vida real. Empreendedor não vive sonho, empreendedor vive realidade. Sonho você realiza depois que você chegou lá, meu amigo. Até lá é realidade. É difícil, sim. Você vai ter que ter tempo longe da tua família. Você vai ter dia assim que você vai estar mal-humorado, com dor de cabeça, com a perna doendo e vai ter que ir pra rua. Mas isso que diferencia os que chegam lá do que vão ficar reclamando pro resto da vida. É só isso que diferencia. Foco. Tem gente que usa muita frase do Jobs, né? Foco é dizer não a centenas de boas ideias. É verdade. Você tem que dizer não a muita boa ideia. Você tem que manter teu foco. Só que foco é muito mais que isso. Foco não é só dizer não. Foco começa dizendo não. Só que foco tem muito dizer sim. Você tem que dizer sim para dor. Você tem que dizer sim para o que você não quer. Você tem que... Quando o teu filho fala, pô, pai, você vai ficar longe de casa hoje de novo. Sim, filho, eu vou. Tem sim que é mais dolorido do que o não. Entendeu? E esses sims é que constroem você. Você ouve muito não na venda até se começar a ouvir sim.
Então, é assim que o mundo funciona. Tem gente que fala, mas está crise, cara. Crise. Eu estou preocupado que a economia está melhorando. Quanto melhor está a economia, menos oportunidade existe. Quanto mais felizes as pessoas estão, menos elas empreendem. Quanto mais crise tem, o empreendedor ganha dinheiro e fica rico. Dinheiro nunca é destruído. Você nunca vai ver ninguém tacando fogo em dinheiro. É só o Coringa no filme do Cavaleiro das Trevas que faz isso. Dinheiro só sai de uma mão e vai para outra. Em que posição você quer estar? Você está andando com as pessoas que vão receber esse dinheiro ou você está andando com as pessoas que vão distribuir esse dinheiro? Então, é isso que vocês têm que entender. Vocês têm que hoje ter um conhecimento básico sobre marketing. Vocês têm sim que estudar algo sobre economia. Mas quando eu falo estudar sobre economia, galera, não é estudar economia macro. Não é você entender do PIB do país, do crescimento, não sei do que, não. Isso daí é economia para idiota, entendeu? Isso daí é para quem quer dar aula de economia. O que você tem que estudar é sobre a tua economia, entendeu? Você tem que ter noção exatamente de quanto você gasta, com o que você gasta. Eu era péssimo nisso. Depois eu vi porque eu era ótimo em ganhar dinheiro, era péssimo em manter dinheiro. Eu entendia porque vi 1 milhão aqui e saía 2 ali. Porque eu não percebia. Dinheiro ele é muito escorregadio, ele é muito traiçoeiro. Se você não cuidar dele, ele some pela tua mão. E outra coisa também que é muito difícil, principalmente quando a gente é pobre, a gente ouviu tanto que dinheiro é uma coisa ruim, que pode ter roubar, que você pode perder, que é inflação, que é não sei o quê, que a gente tem dificuldade de guardar dinheiro. É impressionante. Eu tenho amigo meu que recebe o salário, o salário não dura 1 hora na conta dele, geralmente, e quando sobra alguma coisa, ele vai dormir incomodado. Parece que aquele dinheiro lá na conta dele está coçando, sabe? Pô, sobrou 300. Será que eu compro uma roupa nova? Será que eu vou final de semana para tal lugar? Será que eu ponho um som melhor no carro? Será que eu compro um PlayStation? O que eu faço? É tipo, dinheiro sobrando na conta me incomoda. Não, tá sobrando muito dinheiro. Acho que dá para eu reformar a casa, hein? Dá para eu pintar aquela parede que tá ruim. Dá para eu trocar o sofá. Entendeu? Pô, os tapetes do meu carro estão horríveis. Ó, posso mandar lavar o carro agora fazendo polimento, enceramento. Ou seja, você vai enfiar teu dinheiro em alguma coisa que não vai te dar retorno e vai ficar sem dinheiro. Tua mente é programada para você moer dinheiro, se não respeitar ele. Então, a gente tem que se acostumar, sim, a ter dinheiro na conta, a gente ter dinheiro guardado, entendeu? A gente tem que se acostumar tendo dinheiro, falar não quando alguém precisa te emprestar alguma coisa, entendeu? Porque se você achar que todo o dinheiro que está ali está disponível para ser gasto, você nunca vai ter dinheiro. Então, se a gente for fazer um resumo entre coisas da vida, entre coisas da história, minha história ela é muito longa para eu contar toda, tudo que aconteceu, desde processos que eu tomei em empresa. Eu fali 7 empresas. Se entrar no meu Instagram e ler meu perfil, começo falando que eu fui campeão de xadrez aos 14 anos, depois que eu fiquei milionário antes dos 18, depois fiquei devendo 4 milhões com 21 anos, que eu fali 7 empresas, que eu fui processado, que eu fui preso, mas depois de ter sucesso. Entendeu? Então, tipo assim, minha vida nunca foi uma coisa legal, assim, eu sempre fui burro pra caralho, eu nunca consegui aprender com os erros dos outros, eu tinha que aprender com o meu, sabe? Eu queria um erro para chamar de meu. Eu posso escrever um livro 1001 maneiras de falir uma empresa, entendeu? 400 mil maneiras de você ser arrogante, soberbo, idiota. Eu tenho várias maneiras de aprender isso. Só que chega uma hora que você começa a relembrar tudo aquilo que você aprendeu, por isso que é importante você anotar, por isso que é importante você ter algo para você revisitar para você voltar às suas origens. Porque uma coisa que eu aprendi para você nunca esquecer de onde você veio, que você pode voltar para lá. Eu, infelizmente, voltei várias vezes a ter o teu hábito de anotar e voltar. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, eu nunca vi ninguém ter sucesso na vida sem estar no papel as suas metas e seus objetivos de maneira clara. Eu nunca vi. Tem um amigo meu, que é quase um irmão para mim, que é o Jimmy, que o Vini conhece. É um cara que hoje ganha mais que o dobro do que eu ganho. Eu fui perguntar o que mudou, cara. E não foi por causa de uma oportunidade. A oportunidade vem quando está preparado. Ele falou, cara, eu estava desesperado com a Débora, a gente estava sem dinheiro para pagar o condomínio. Mesmo assim, eu estava lendo um livro, a gente sentou e começou a anotar o que a gente queria para nossa vida. Cara, eu vejo muita história começar igual. Entendeu? Parece uma coisa mística, mas não é. É você dando alimento para o teu cérebro. É você programando ele para ir atrás do que interessa.
Só que você está programando o teu cérebro para quê? Para ele ir atrás de informação ou para ele ficar olhando um monte de mídia e coisa ruim na notícia? Que daí o que acontece? Se você foca em governo, você só vê notícia de governo. Você foca em besteira que o governo fez, você só vê besteira que o governo fez. Você foca em indignação popular, você só vê indignação popular. Você fica no meio do movimento. E o movimento é divertido, você tem conversa com todo mundo. Você se sente incluído, você chega na rodinha com a galera ali, você tem assunto. Você está antenado no que está acontecendo. Só que a parte do antenado do que está acontecendo, hoje eu prefiro receber em dinheiro. Entendeu? Eu tomei decisões na minha vida, entendeu? Eu prefiro hoje ter dinheiro do que o seu sabichão que sabe tudo o que está acontecendo. Eu prefiro me surpreender. Cara, aconteceu isso mesmo? Nossa, tá derramando óleo lá nas praias do Nordeste? Falou, oh, porra, ainda bem, não tenho previsão de ir para lá agora mesmo, até lá já limparam, foda-se. Eu não vou lá limpar óleo, eu não tenho poder nenhum para mudar isso, entendeu? Ah, tá queimando a Amazônia. Eu falei, porra, ainda bem que eu não tenho fazenda lá, não tenho nada que esteja queimando, né? Tá tudo certo, entendeu? Falar do Damagi não tem que se preocupar com o macro. Cara, fica milionário que você pode se preocupar com o que você quiser. Tá queimando a Amazônia, pega 100 milhões, põe uma equipe lá para pagar a porra do fogo. Entendeu? Você tá com dinheiro, tá com uma empresa, tem óleo na praia do Nordeste, você paga 1.000 pessoas para limpar a porra da praia. Mas enquanto você não pode fazer nada para ajudar e você se preocupa com isso, você está alimentando o teu cérebro de lixo. E eu demorei demais para entender isso aí. Eu demorei demais para entender que política a gente faz no máximo em época de eleição, que talvez a gente converta alguns votos e faça alguma diferença. Passou, já era. O STF fez não sei o quê. Lamento, cara. O que eu posso fazer? Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que entender. Então, olha o que você posta, olha o que você lê, olha no que você foca. Se você não consegue ter controle sobre aquela situação, você simplesmente está sem poder nenhum para resolver ela. Outra coisa muito importante para vocês entenderem, antes que a gente tenha que renovar de novo esse negócio aqui para a gente concluir. Assim como a gente não pode se importar sobre aquilo que a gente tem poder, é entender que todo problema que acontece na tua vida, ele é teu. Isso para mim foi a maior lição que eu tive. E renova a conexão, que falta menos de um minuto aí para a gente terminar isso aí. Bora, já que é nóis, Bart.